Bom, boa noite. Eu vou agora ensinar o método que eu fiz para revisão sistemática de literatura, junto com a Clara, aqui, que está comigo na ligação. A minha pesquisa, eu utilizei a base de dados Google Acadêmico e utilizei o Mendeley como ferramenta para auxiliar nesse processo. Deixa eu parar a transcrição. Vamos lá. Eu utilizei as palavras-chave, como eu tinha combinado com a Patrícia, de... Vou pesquisar aqui, na verdade. Esqueci dessa parte, tinha que pensar as palavras-chave. Aparece na tela, Clara? Sim. Eu pesquisei essas palavras-chave do meu tema, que é a logística reversa de eletroeletrônicos com bateria. Então, pensei em logística reversa, ainda eletroeletrônicos. Desses eletroeletrônicos, eu coloquei o acento para ter aderência, porque eu vou pesquisar arquivos só em português. Vou colocar também, utilizei também a palavra OR, porque pode ser o IESTO, que é lixo eletrônico em inglês. OR também pode ser REE, resíduos eletroeletrônicos. OR notebook, porque celular, smartphone. E bateria, porque são as palavras que fazem aderência ao meu tema. Eu tirei esse note bateria, entre note e bateria, porque não estava tendo tanto resultados. Então, eu parei smartphone. Daí eu pesquisei, depois eu apliquei os filtros, né? No caso, não inclui citações, não inclui patentes. Pesquisei desde 2021, que foi o meu complemento da pesquisa. Depois disso, eu achei essa quantidade de resultado, 941, mas também fiz um filtro em português, porque eu queria arquivos só em português, que tiveram 861. Eu fiz um método que vai ajudar bastante na hora de jogar para o Mendeley, porque o Mendeley faz as referências, né? Então, o que que eu fiz? O Google Acadêmico tem uma função que você tem como você salvar. Por exemplo, esse artigo aqui, eu vi esse artigo aqui, tem aderência com o meu tema. O que que você pode fazer? Você pode vir na opção salvar, criar uma pasta, igual eu fiz, por exemplo, RSL, que é essa da revisão, concluído. Ele vai adicionar nessa pasta. Quando você vem aqui nesses 3 pontinhos aqui do Google, nas ferramentas e minha biblioteca, ele vai aparecer as suas pastas que você criou. No caso, eu vou na RSL. Quando você vem nessa parte, você pode exportar todos esses arquivos que você salvou, que ele vai salvar como referência. Salvando, você vem na opção exportar tudo. E a Havman é a opção que o Mendeley aceita. Então, você pode baixar, exportar o artigo dessa página ou todos os artigos com esse marcador. Então, exportar todos os artigos com esse marcador. Exporta. Ele vai baixar um arquivo. Quando você vier no Mendeley, você tem como puxar essas citações. Por exemplo, eu vou criar uma nova pasta aqui agora para poder adicionar. New folder. Vou colocar teste. Nessa pasta, você vem aqui, add, e aí você vem em file, desculpa, import. A import em RIS, que é o formato daquele arquivo. Depois disso, você vai no arquivo que você baixou, no caso foi agora, né? Esses citations, abrir. Ele vai puxar todas as referências que você salvou com aquele marcador. No meu caso, eu utilizei todas que tinha, eu salvei todos os arquivos da RSL. E aí, o que que eu aconselho? Você já ir olhando, salvando e baixando os arquivos, porque aí depois, quando você estiver no Mendeley, você vem aqui, nessa opção, clica e vem na opção de files, adicionar file, porque você adiciona um arquivo dentro do Mendeley. Essa é a primeira parte que eu descobri que vai ajudar bastante, né? E aí, a segunda parte, vou apagar, porque não ficar organizado, é a parte da planilha. Dentro dessa parte, eu acho... Oi? Rapidinho. Você consegue só repetir essa parte do arquivo de referências e da importação para o Mendeley? Vamos lá. Vou fazer um de teste para você entender. Tá. Por exemplo, qual é o seu tema? O meu Corporate Social Responsibility. Aqui, né? É,
Isso, pode Aí você ser. colocou and ou alguma coisa? Eu vou te mandar direitinho as minhas palavras aqui no Só precisa de dois, chat. só para fazer um teste, um exemplo. Ah, tá. And supply chain. Como são palavras compostas, a gente tem que colocar aspas, né? Então, Sim. corporate social responsibility, supply chain. Ok. Então, a gente vai e faz isso, né? Pesquisa. Aí a gente vai fazer um... Nossa, apareceu só isso. Uau. É por conta das palavras grandes, né? No meu caso, eram outras palavras e eu fiz em outra base de dados, né? Não fiz no Google Acadêmico. Mas, enfim, só Tá. para exemplificar aí. Vou fazer esse aqui na Tá, que é corporate maior. social... Isso, que é maior. Então, apareceu já um artigo. Você vai fazer o filtro, vamos supor que você quer qualquer... Né? Não vou um filtro desde 2018, vai querer só página... Então, pode ser qualquer idioma, né? Porque é inglês já. Uhum, E não uhum, inclui, não inclui citações. Ok. Você vai ler esse artigo aqui. E aí você lê esse artigo e achou ele interessante, né? uhum. Então você vem aqui, download PDF, né? Baixa ele já, porque você achou que tem a ver. Deixa eu só fechar aqui. Abrindo. Vou baixar esse artigo. Pronto, baixei. Aí eu volto, já salvo. Vou criar uma pasta, por exemplo, esse aqui é um teste, né? Que a gente está fazendo. Uhum. Concluo. Aí você vai fazendo isso com todos os artigos que você precisar, né? Todos que você achou que passou na sua análise, do título e resumo, ou só título. No meu caso, eu fiz título e resumo. Uhum. Aí você vai aqui, né, no Google Acadêmico, na ferramenta, vai minha biblioteca, Uhum. e aí você vai aqui, na pasta, no caso, teste. Tá vendo? Tá aparecendo um artigo aqui. Aí Uhum. você vem nessa opção, exportar tudo. Uhum. Quando você vem nessa opção, tem várias funções para você baixar todas essas citações. No Sim. caso do Mendeley, o ideal que o Mendeley reconhece melhor é formato RIS, que no caso é esse nome aqui, Halfman. Aí você baixa, ele vai baixar, tá vendo? Sim. Beleza. Aí você esse arquivo ele vai ficar na sua pasta de download, certo? Certo. Geralmente o computador baixa assim. Aí você vai abrir o Mendeley Sim. e vou criar uma pasta só para poder exemplificar. Teste. Você vem aqui, aí vai em File, Import, aí vai aparecer as funções, tá vendo? Os formatos que ele aceita, que é bib, XML e RIS. Você vai em RIS, que é o que a gente fez, que é FML. Aí vai estar o arquivo aqui, tá vendo? Baixado? Sim. Aí você vai em abrir. Ele vai aparecer só aqueles artigos que você marcou com aquele marcador. No Sim. caso que eu fiz o teste, que foi só aquele artigo. Aí quando, beleza, você colocou esse artigo, mas você precisa anexar esse arquivo dentro dessa citação para você poder marcar, para poder fazer as análises, né? Você Sim. clica nele e vem aqui, ó. Dá uma conferida, claro, né? Mas geralmente o Google Acadêmico ele coloca bem certinho, não tem problema. Até o formato ele consegue localizar. Se é journal, se é book, tudo ele localiza. Aí você vem aqui em Files, Add File. Aí você vai, tá vendo que é o arquivo que eu baixei, o último foi esse daqui. E Uhum. abrir. Aí ele vai adicionar dentro dessa referência o seu arquivo para você poder analisar aqui, ó. Aí você clicando, tá vendo? Vai aparecer aqui. Justo. Aí faz a análise vai fazendo o fichamento, né? Isso, aí você vai fazendo Aí o ideal, o que que eu fiz? Eu joguei todos pro Mendeley, porque eu tive que fazer uma análise, então eu joguei todos para cá, para essa pasta. Sim. Depois eu coloquei, conferi, claro, né? Mesmo se o meu do acadêmico estava fazendo certo, se tivesse DOI também coloquei para poder pesquisar e ficar mais certinho. Beleza, aí fiz essa parte. Depois eu fiz a planilha. A minha planilha ficou essa. Sim. O que que eu fiz? Nessa planilha eu coloquei, numerei os artigos, né? De acordo com a ordem que estava para ficar situado, eu coloquei por ordem alfabética para poder me situar e organizar tudo direitinho. Aqui eu coloquei a data de publicação, junto que eu estava pesquisando, dentro daqueles marcadores salvos, eu coloquei a data de publicação para poder ver, fazer uma, uma, uma análise do tempo desses artigos, para ver quantos artigos foram publicados por ano, né? E tudo mais, é aquela análise que a gente faz na revisão sistemática. Justo. Coloquei a publicação, no caso, qual que era o journal, qual que era no caso, se era livro, qual livro, algo do tipo, né? O tipo Uhum. de publicação.
O tipo de publicação foi se era livro, se era TCC, se era dissertação, TCC, dissertação e tese ficou dentro do mesmo núcleo. Periódicos, eventos de seminário, workshop, colóquio, conferências, congressos, igual eu coloquei a observação aqui para você se situar, né? Por numeração. Cada número Sim. significa um item. E outros que não está listado, né? Uhum. Aí eu coloquei os objetivos que o autor elenca dentro do artigo, nessa primeira análise. E fui classificando quanto à natureza, né, que pode ser em teórico e empírico, delineamento, abordagem. Cada item desse tem as opções, né? Aí eu coloquei os numerozinhos para poder situar. Por exemplo, aqui tudo direitinho, método, recorte, amostra, perfil amostral, instrumento e procedimentos. Depois levantei também os principais resultados. Mas o que eu fiz? Os resultados eu só elenquei depois que eu tinha feito a minha subamostra. Porque não fazia sentido eu levantar os resultados, sendo que eu não vou analisar aquele artigo profundamente de uma maneira mais qualitativa. Sim, justo. Levantei as palavras-chave também. Aqui, fiz uma planilha de acordo com cada texto, de cada númerozinho de lá, eu puxei a palavra-chave e coloquei aqui. Para poder fazer a minha nuvem de palavras e ficar mais organizada. O que eu fiz? Aí, beleza. Aí a frequência de publicação também e a análise de dados, que foi a planilha. Automaticamente, quando você preenche a primeira guia, que é da RSL, ele já vai preencher a análise de dados. Então, quando você colocar um dado lá, já vai puxar para cá. E aqui estão feito gráficos, né, para poder verificar a porcentagem de cada item, natureza, todos aqueles itens que eu coloquei lá. E no final também eu fiz por ano de publicação, né? Que é importante a gente ressaltar o tipo de publicação para a gente poder fazer um recorte. No meu caso, eu descartei somente o número, o tipo de publicação, foi o número que eu descartei, foi esse aqui, o número 4, que TCC, dissertações e teses. Eu não considerei na minha análise, porque eram artigos mais aprofundados e tudo mais, eu queria algo mais, digamos, tranquilo. Então, eu peguei periódicos, eventos, livros, no caso, capítulo de livros, e alguns outros também, por exemplo, tinha artigos publicados em repertórios de universidades e tudo mais. Então, eu peguei somente característica de artigos, né? Mesmo se fosse um capítulo de livro, mas tivesse uma característica de artigo, que era um livro de uma revista grande, eu pegava esse capítulo. Sim. E aí, beleza. E aí eu fiz isso. Aí, o que que eu fiz na minha... Aí, beleza, classifiquei todos eles e vi. Aí, o que que eu E fiz ó, aí? só uma dúvida aqui pontual. Aqueles gráficos lá que estão na análise de dados são só da sua amostra? Não, tem de tudo, né? Tem Só da desde minha o início. amostra. Tá, ok, só da Porque sua quando eu amostra. fiz a análise inicial, eu achei 38 artigos. E aí, desses 38, eu fiz essa análise bibliométrica, né? De uma maneira quantitativa de todos esses 38. Aí, depois desses 38, com os resultados que eu obtive nessa parte bibliométrica, que aí eu fui fazer minha análise qualitativa. Que foi analisar, levantar resultados, levantar lacunas que os autores elencaram, tudo isso. Mas depois dessa primeira parte. Tá. Então, daquele primeiro número de resultados que você achou, o primeiro critério para fazer o afunilamento foi esse bibliométrico. Isso, primeiro eu classifiquei. Aí depois o primeiro critério que eu utilizei para poder classificar, retirar a minha subamostra foi como o nosso trabalho, o nosso TCC é uma coisa, tem natureza empírica, não faz sentido eu analisar um artigo que seja teórico, que Uhum. seja uma revisão de literatura, que seja uma revisão de literatura, um referencial teórico, como é que fala? Posso dizer, né? Uma análise bibliográfica, não faz sentido analisar dessa natureza. Então, para mim, só interessa que foi empírico, no caso, que é uma Sim, pesquisa aplicada. Então, esse foi o primeiro critério. Mas antes, quando eu estava fazendo a minha análise, eu considerei descartes, considerei um monte de. Considerei vários itens. Então, o que que eu fiz? Com essa guia de palavra-chave, eu só considerei artigos, primeiramente, que tivessem a palavra-chave logística reversa, que é o meu tema. Então, se sim. não tiver logística reversa, não faz sentido também eu analisar, porque ele vai falar de outras coisas que não cabem o meu tema. Então, o que que eu Se fiz? estivesse nas palavras-chave. Se tivesse nas palavras-chave, outros temas. Ok. Então, eu considerei só os artigos que tinham nas palavras-chave dele, que o autor elencou, logística reversa. Então, aqui eu apliquei um filtro dentro dessa guia aqui, no Cação 38, tá vendo? Aqui eu vim aqui em formatação condicional. Vocês podem alterar, como vou colocar o arquivo lá, já vai estar salvo com a minha regra, mas você pode alterar, gerenciar regras, e aqui vai aparecer, tá vendo? Eu considerei as duas palavras. Acordo setorial, porque a logística reversa depende de um acordo setorial, né? São interligados,
Então, para considerar code setorial e logística reversa nesses artigos. Aqui dá para alterar. Se você quiser alterar o seu depois, é só você clicar aqui 2 vezes. E aí você precisa ter específico. Rapidinho. Aqui. Aí você editar a regra. Cadê? Aqui, ó. Code setorial. Você pode alterar e colocar o tema que você quiser. Que aí ele vai precisar escrever alguma coisa, dá um OK que ele vai salvar. Tá? Dentro daqui, clica editar regra e coloca aqui. No caso, se for só uma palavra ou outra, não sei qual tema que você vai utilizar. Uhum. Aqui tem como você alterar. E a nuvem de palavras eu criei no Word Cloud, eu acho. Que é o site que a Patrícia me indicou. E aí eu criei aqui, fiz... Aí, beleza. Nessa primeira parte, então, eu selecionei para fazer análise só artigos que tinham na palavra-chave logística reversa. Que aí eu obtive, acredito, uma amostra de 28 artigos. Só que desses 28, ainda tinham artigos que tinham natureza teórica, que não fazia parte, não faz sentido analisar. Então, eu fiz um novo recorte. O primeiro recorte foi da logística, os trabalhos que tinham logística reversa na palavra-chave, e o segundo recorte foram artigos que tinham natureza empírica, né? Uhum. E aí eu obtive eu obtive minha amostra, que foram 21 artigos, através disso. Aí eu organizei, eu gosto de tudo organizado, eu coloquei tudo organizado. Então, primeiro, eu levantei todos os artigos, coloquei como fundo cinza e negrito, os artigos que tinham a palavra, não tinham a palavra, desculpa. Primeiro eu coloquei em negrito todos os números que os artigos tinham a palavra-chave logística reversa, que foram esses aqui, né? Que estão em negritos. Depois, eu verifiquei o que tinha natureza empírica e classifiquei. Então, no final da minha amostra, sobraram esses de amarelo. Aí, esses eu fiz uma análise qualitativa. Analisei um por um e fiz um referencial. Sim. Basicamente é isso, é bem simples, não é complicado não. Aí depois, no final, eu fui utilizando esses meus gráficos e fui escrevendo na minha revisão sistemática, né? Dizendo que com os resultados que eu encontrei, no final fiz um resumo, porque como eu estou analisando desde 2000 e mesmo assim o Google Academy teve alguns erros, ele lançou alguns artigos de anos que eu não queria analisar, que eu queria analisar só desde 2021. Mas ele lançou um artigo de 2012 e outro de 2019, por erro mesmo da plataforma. Aí esse também eu Sim. escrevi no meu protocolo de revisão. E aí, basicamente foi isso. Aí lá eu fui escrevendo, fui dizendo por que que eu fiz isso, né? Que eu complementei a revisão, então fui descrevendo. E aí aqui eu coloquei também, como apareceu o artigo de 2012, eu coloquei desde 2012 até 2022, para poder classificar. Mas lá, quando você for colocando a data também, ele vai aparecendo. Sim. Mas basicamente é isso. Ótimo. Aí eu vou finalizar a Entendi. gravação aqui, para depois mandar para a Patrícia. Uhum.